Boa noite. O ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, véspera de carnaval, está no ar. Veja agora os destaques do programa antes de cair na folia, hein? Carla Zambelli não vai poder mais ter armas. Carla Zambelli é armada aqui, galera. Quem bateu o martelo foi o STF. Mas quais serão os votos de Nunes Marques e de André Mendonça? Exclusivo Agência Pública. Reportagem revela atas secretas sobre a compra de vacinas. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Acabou a enrolação. Exército tem 10 dias para liberar processo que investiga General Pazuello. E a opinião de César Calejon, Chico Sá, Leandro Demore, Mili Lacombe e Guga Noblat. Declaro aberta a presente sessão. Boa noite, César Calejon. E aí, preparado para botar o bloco na rua? Se é que você vai curtir carnaval, né? Vamos nessa. Boa noite, Rô. Boa noite, amigas e amigos do ICL também. Prazer estar novamente aqui com vocês. Vai pra farra ou vai fazer o bloco do sofá? Não, bloco do sofá. Vou descansar, Rô. Aproveitar esse feriado aí para descansar. Qual é o seu destaque, César, do dia? Rô, eu destaco, em virtude da hipocrisia e de tudo isso que caracteriza a própria proposta bolsonarista, o inquérito que foi aberto pelo preliminar, que foi aberto pelo Ministério Público do Trabalho contra a Michele Bolsonaro e contra o pastor que é muito próximo a ela, que ficou aí conhecido, vulgarmente conhecido como o pastor Capeta. Então você pode imaginar o tipo de atuação que essa pessoa não tinha, considerando os funcionários da residência do presidente da República, enquanto o Jair Bolsonaro era o chefe do executivo. Isso é muito sintomático. Eu separei isso hoje porque, em ampla medida, a Michele Bolsonaro se vende como uma mulher de Deus, que respeita, que se ajoelha em sinal de devoção, que fala acerca dos valores da família tradicional. Ora, a gente sabe que o real caráter de alguém se dá na medida em que não tem ninguém olhando, sobretudo a forma como você se comporta quando não tem ninguém olhando. Quando não tinha ninguém olhando, o que esses funcionários relatam são abusos, assédio, uma série de coisas que remetem a suspender as refeições das pessoas, caso elas não fizessem exatamente o que a própria Michele Bolsonaro estava ordenando. Então, esse é o tipo de mulher que efetivamente é a Michele Bolsonaro, e eu acho que o país inteiro precisa saber do tipo de abuso e de assédio que esses funcionários sofreram na mão dela. Inacreditável. Se tem alguém pronto para cair no carnaval, porque já está trajado, uma camisa maravilhosa para essa sexta-feira, é você, Chico Sá? Boa noite, Rô. Estou aqui, amazônico. Tá né? lindo. Boa noite, César. Boa noite, comunidade CL. Não sou mais aquele fulião das ladeiras de Olinda, mas dou os meus pulinhos. Aê, representa, né? Tamo aí. Qual é o seu destaque, Chico? Olha, notícia quente, né? O governo italiano, o Ministério da Justiça da Itália, pediu ao governo brasileiro, lá o gabinete do Flávio Dino, que o jogador Robinho, jogou aqui no Santos, jogou no Inter de Milão, cumpra aqui no nosso país a pena de 9 anos de prisão. Foi uma condenação que saiu em definitivo no ano passado, na justiça lá da Itália. Então, esquentou por lado do Robinho. E o pior, esse noticiário envolvendo abuso, estupro, assédio de jogadores de futebol contra mulheres não é novidade. Temos agora o caso do Daniel Alves, que está em curso. E nos últimos 8 anos, pelo menos 10 jogadores brasileiros foram acusados. Alguns chegaram até o final do processo, como o caso do Robinho, outros não deu em nada, mas é muito sério e pode complicar para o Robinho. Sabe que eu fico indignada com essa história? É que os jogadores, os outros jogadores, simplesmente não se manifestam, como se nada tivesse acontecido. Silêncio total. Fora o Casagrande, um ex-jogador, ninguém fala.
O próprio Casão tem cobrado isso. É no mínimo, uma covardia, né? De todo mundo, ninguém fala. E não estamos falando aqui do disse-me-disse, de uma acusação que fique na fofoca ou no ar. Estamos falando de condenação. Exatamente. Primeira, segunda instância na Itália. Pois é. Deixa eu chamar o nosso convidado, nosso comentarista, Leandro Demore, diretamente do sul do Brasil, pela primeira vez aqui na nossa salinha. Boa noite, Leandro. Tudo bom por aí? Boa noite, meus caros. Eu quero eu não sei se o CL tá pagando figurino aí, mas eu quero uma camisa igual do Chico e uma jaqueta igual do Guga Noblar, que apareceu com a jaqueta de couro lá. O Guga é um caso imoral. O Guga passa de todas as contas, né? Porque... Ô, Chico, aquela jaqueta lá custa uns 3 conto. Aquela Embaixo, jaqueta, tá? Você é jovem, não lembra do filme O Selvagem da Motocicleta? É o filme do Coppola. O filme com o Guga está vestido desse personagem. É isso aí. Bom, vamos lá, Demore, que a senadora Damares Alves, que por tantas vezes minimizou, né, as mortes de Covid no Brasil, postou um vídeo no Twitter comemorando os 2 meses sem Covid no Distrito Federal. Cara, é muita cara de pau. Dá uma olhada. Opa, a gente está sem áudio desse VT da Damares. Sem áudio. Eu acho que esse... Mas vale a gente dar uma olhada com áudio, porque esse vídeo merece. Vamos tentar de novo? Roda aí. Saímos de Floriano, Piauí, que a gente veio ver o milagre do uso da cloroquina associada a outros medicamentos, que as pessoas estão sendo salvas aqui em Floriano. Aos médicos do Hospital Regional, o que eles estão fazendo? Salvando vidas. Aqui em Floriano, o prefeito decidiu não cavar covas, não comprar caixões, mas salvar vidas. Estou levando o protocolo que é usado aqui, que é monitorado por uma cientista que está lá na Espanha, mas que nasceu aqui em Floriano, no Piauí. O protocolo de Madrid, uma brasileira. Estou levando para o Brasil inteiro. Como se não bastasse, Leandro, ela também postou fez um post no Twitter. Olha lá, é com muita alegria que recebo esta notícia. Faço aqui um agradecimento especial aos profissionais da área da saúde, que ela tanto suportou, médicos, enfermeiros, técnicos e aos demais servidores públicos que contribuíram para chegarmos a esse resultado. Deus abençoe todos vocês. Amém. E aí, Leandro? Ó, isso aí, para o pessoal que está vendo, que não viu esse negócio hoje, isso aqui é um post da Damares no Twitter, tá? E aí eu fiz questão de recuperar, esse vídeo que passou aí, é um vídeo da Damares, no auge da pandemia, ela foi visitar uma prefeitura no Piauí que estavam aplicando o tal do protocolo de Madrid, tá? Não é o primeiro vídeo, nem o último, que a Damares falou que a cloroquina funcionava. Falou, inclusive, em agenda oficial, né, da cloroquina. Esse vídeo da Damares aí, é a Damares dizendo que a cloroquina tinha salvo uma cidade inteira no interior do Piauí. Gente, é mentira, e foi desmentido pelo próprio médico responsável pelo hospital que a Damares visitou horas depois dela ter publicado esse vídeo no auge da pandemia. Esse tal de protocolo de Madrid é o mesmo tal do protocolo do kit Covid, tá, gente? Foi implantado em tese, tá, em Madrid por uma médica brasileira. Não funcionou em Madrid, obviamente não funcionou em Madrid, não funcionou nessa cidade do Piauí, que ela foi lá fazer essa propaganda mentirosa, foi desmentida pelo próprio médico da unidade de saúde, dizendo que não tinha nenhum indício científico que a cloroquina estava salvando gente lá. E mais, a tal da médica brasileira, a família é dona de um centro de pesquisa de uma universidade. Esse negócio só serviu para divulgar a universidade da família da pessoa. Tá? Aí hoje, a Damares, que durante a pandemia toda ficou viajando e falando em cloroquina, comemorou que não tem mortes no Distrito Federal. Isso, obviamente, essas mortes não estão mais acontecendo por causa de um negócio chamado vacina, né? Cujo governo Bolsonaro, do qual ela fazia parte, ignorou. A gente viu lá uma quantidade absurda de e-mails da Pfizer e de outras farmacêuticas para vender. Agora se faz de boba, de desentendida, e fica comemorando como se ela sempre tivesse apoiado alguma política de saúde em direção a conseguir vacina para o povo brasileiro. Então eu fiz questão de recuperar esse vídeo da Damares aí, ela falando de cloroquina, mentindo, foi desmentida pelo médico da cidade, o tal do protocolo de Madrid, que é de uma médica brasileira,
cuja família tem uma instituição de ensino e que fez todo esse auê, todo esse oba-oba para divulgar a instituição de ensino da própria família. Então tá aí Damares. E notem uma coisa, Roberto, para fechar o raciocínio, se as pessoas recuperarem esse vídeo na internet, notem a expressão de felicidade da Damares. Eu não tô... Gente, não é uma interpretação difícil de fazer. Olhem, assistam o vídeo. Quando ela fala as palavras caixão e covas, tá? Quando ela falava a palavra caixão e quando ela falava a palavra cova, né? Notem a expressão no rosto da Damares e tirem as vossas próprias conclusões. Então, só reforçando, o vídeo é antigo, mas o post é novo, quente, quentíssimo, né? Comemorando o fim da Covid no DF. Calejão. E eu acho que vale muito bom teu raciocínio, Demori. Eu acho que para muito além também de ignorar a própria vacina, o governo Bolsonaro desacreditou, né, a vacina de uma forma efetiva. Ele efetivamente se referiu à vacina como inócua, fez trocadilho cretino, por exemplo, com a vacina chinesa, incorreu numa série de crimes efetivos e a Damares fazia parte desse processo. Então imagine que se você por exemplo, você passou 10, 15, 20 anos, né, Demori, estudando microbiologia, infectologia, epidemiologia, e você vê um presidente da República, uma ministra de Estado agindo dessa forma, recomendando, por exemplo, remédios que são absolutamente ineficazes contra o tratamento da doença. Aí, cara, a gente tem, por exemplo, partidos como o PSOL, com base nessa série de crimes que a própria Damares cometeu, pedindo a cassação do mandato dela enquanto senadora, e isso está tramitando na justiça. O que te parece? Te parece que vai haver alguma consequência mais séria? Ela corre o risco de perder efetivamente o cargo, ou isso te parece pouco provável? Cara, a cassação do senador é um negócio muito difícil, né? Eu consigo me lembrar aqui de cabeça, senador que foi cassado, se não me engano, o Delcy de Amaral acabou sendo cassado no fim das contas, né? E o primeiro e talvez o único caso que a gente tem aí é o do Demóstenes Torres, que aliás hoje é advogado, né? E defensor de um monte de gente bem boa aí, né? Em Brasília, volta e meia, quando aparece algum caso aí desse pessoal aí, a gente vai ver quem é o advogado do Demóstenes Torres, né? Que na época era um dos bastiões da moralidade no Brasil, etc e tal. Agora, vai depender, os casos estão aí, o caso concreto está aí. Quem é a Damares, todo mundo sabe. Pelo que ela militou, todo mundo sabe. A gente sabe que o governo Bolsonaro, só para uma ONG religiosa, nos 4 anos do governo Bolsonaro, pagou mais de 800 milhões de reais para ONGs religiosas que foram, inclusive, com o apoio da própria Damares, para aldeias indígenas isoladas no meio da Amazônia durante a Covid, para evangelizar indígenas. A gente já falou sobre isso num programa do ICL aqui, umas 3 ou 4 semanas atrás. Então, César, tá estampado, é fácil, não precisa procurar mais evidência. Agora, cassação é uma decisão política, né? Vai depender de conselho de ética, que a gente sabe que muitas vezes não funciona para porcaria nenhuma, né? E vai depender também de quanto apoio a Damares vai ter no Congresso esse ano. O que eu diria, para a gente ser sintético e jogar o jogo real da política aqui, que o Chico também conhece muito bem. Se a Damares perder sustentação política no Senado, na primeira escorregada de banana que ela der, vão pegar esses casos todos, que são sérios, graves e motivos de cassação, e talvez proceder à cassação dela como sendo uma cassação exemplar. Agora, a nota ruim disso tudo é que, claro, que se ela for cassada, vai ter, obviamente, também uma motivação de vingança política por parte dos outros políticos que eventualmente não estão alinhados com a Damares, inclusive da extrema-direita, né? Porque obviamente vai se estabelecer uma briga para saber quem é mais de extrema-direita no parquinho da 5ª série da Disneylândia da extrema-direita no Senado brasileiro, né? Então, eu não acredito que isso aconteça agora. Eu acho que vai ter que deixar passar o tempo um pouco para ver que tipo de sustentação a Damares vai ter no Senado, para ver se tem caminho para ela perder essa sustentação. Demori, a gente tem muitos assuntos. Eu queria falar sobre Pazuello, né? Sai Damares e entra Pazuello, porque o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro vai ter que arcar, né, com as consequências da ida a um ato político ainda em maio de 2021, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Como ele era da ativa, ele não poderia ter participado, né, de um ato político. Queria te ouvir, Chico Sá, depois a gente passa para o Demori rapidinho, porque eu ainda tenho mais um assunto com vocês. Aí talvez seja um grande personagem, né, ao lado da Damares, dessa
do duplo genocídio, né? Juntando o genocídio indígena e o genocídio da Covid-19, aí a gente tem dois personagens principais, digamos assim, da saga bolsonarista. Além do próprio presidente, que eu insisto, e creio que o Demore também não poupa hora nenhuma, que eu insisto a colocar também como cabeça desses dois genocídios. Estava sendo poupado, como todos os militares, ganhou também o mandato, o que o torna bastante protegido. Blindado, né? Blindado, assim como o Adamari. Mas se esses, pode até não haver cassação, mas se essas figuras começam o mandato enfraquecidas, para que as pautas de costumes, aquele circo deles não vingue no primeiro momento, se eles começam um mandato com pouca força, já creio que é uma vitória dessa pressão do momento. Eu acho que isso não me conformo com isso, evidentemente. Eu sou pela cassação. Claro. Mas eu creio que essas figuras todas do bolsonarismo, se elas começam no parlamento enfraquecidas, ou, no mínimo, intimidadas pela capivara de processos, já é uma vitória. Ótimo ponto. Demore, a CGU deu 10 dias, né, para o Exército liberar as informações do processo, certo? O processo do Pazuello, vamos lembrar que ele foi tocado de modo muito célere, né, durante a CPI da Covid, né, e inclusive o Pazuello é protegido por tribunal militar, né, tem mais essa excrescência no Brasil. O Brasil é uma das poucas democracias do mundo, talvez a única que tem tribunal militar. Você que não é militar aí, você tem que ir para a justiça comum, né? E aí você sabe como é que é o caminho lá dentro, né? Os militares não, eles têm essa proteção da justiça militar que, no geral, acomoda as coisas. Agora, eu concordo com o Chico, agora a gente está jogando um jogo político que é um jogo do dia a dia, da vida real. Não adianta a gente ficar sonhando muito com as coisas ideais, né? Se o Pazuello começa desarmado, se o Pazuello começa contra a parede, tendo que se defender, se esse processo contra ele vem à tona, se a imprensa publica, ele vai ter que gastar tempo se defendendo desse processo, em vez de cumprir essa agenda moral e agenda militar que tem no Senado também, né? Eu espero, Rô, que a gente tenha, nos próximos anos no Brasil, o único laboratório pós-apocalíptico. Se vocês forem olhar assim, o que está acontecendo hoje em Santa Catarina virou um laboratório do pós-apocalipse das pautas morais. Tudo que a gente viu em 2017 e 2018 está acontecendo em Santa Catarina agora com mais força. Escola sem partido, que aprovaram agora de novo, os deputados que saem de lá para visitar meliante que está preso na Papuda e na Colmeia, né? Então, assim, tudo que a gente viu daquelas pautas morais, das mamadeiras de piroca da vida, Santa Catarina virou um laboratório do pós-apocalipse. Se ficar uma contenção só, no meu estado, inclusive, onde eu nasci e me criei, né, eu já me dou por satisfeito. Então, se o Pazuello ficar emparedado e a Damares ficarem emparedados no Senado, gastando o tempo deles em se defender, o Conselho, olha, é uma grande vitória da democracia pra gente, né? César. E a gente sabe, né, que o Pazuello foi um dos artífices nesse sentido, e nesse momento a gente tem, eu preciso trazer esse tema para debater com vocês, infelizmente a gente já fez isso essa semana, mas me parece muito pertinente para ignorá-lo. Uma ala da esquerda, Demori, que diz que fala em pacificar o país, o que é bastante compreensível. Agora o campo progressista está na situação, me parece legítimo argumentar que a gente deve pacificar o país. Agora, como a própria Gleisi Hoffmann colocou, existe um limite. Você não pode, de alguma forma, se aliar às pessoas que foram artífices de um genocídio, que é precisamente o caso desse senhor desses dois senhores, aliás, que vocês veem na tela aí, o Pazuello e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia isso, Demori? Te parece que esse esforço de união pode comportar esse tipo de atitude, por exemplo, que a gente viu Washington Quaquá postando foto ao lado do Pazuello, ou isso é um excesso e essas pessoas precisam ser percebidas como efetivamente adversários políticos? César, perdoar não cabe a justiça, né, no sentido do perdão cristão, né, do perdão religioso, né? A justiça não se dá a isso, né? A justiça tem que fazer um encaminhamento orgânico das coisas que saíram e das evidências. Gente, vamos lembrar o seguinte: auge da pandemia. Pazuello faz um evento em Manaus com uma cidadã chamada Mayra Pinheiro, apelidada pela internet de Capitã Cloroquina.
eles vão até Manaus, que passaria por uma crise severa de Covid e onde não tinha sequer oxigênio, as pessoas estavam morrendo sufocadas. A gente lembra das filas na empresa, na frente da empresa White Martins, as pessoas físicas tentando comprar tubo de oxigênio numa distribuidora de oxigênio. O Ernesto Araújo, nosso ex-chanceler, ele não foi capaz não só de não mandar aviões ou caminhões para a Venezuela para pegar oxigênio, porque a Venezuela tinha oferecido para o Brasil. A Venezuela mandou oxigênio e o Ernesto Araújo, na CPI da Covid, ele admitiu que não mandou avião buscar, ou seja, os caminhões demoraram muito mais para o oxigênio chegar em Manaus. Nesse meio tempo, pessoas morreram. Como ele não agradeceu formalmente o governo da Venezuela pela doação de oxigênio. O Ernesto Araújo, eu estou falando aqui do Ernesto Araújo, né? E o Pazuello é um outro caso também, porque o Pazuello, no meio da Covid, ele vai para Manaus para inaugurar um aplicativo chamado Tratikov. Vocês lembram desse negócio? Um aplicativo que basicamente foi feito vários testes. Eu fiz um teste sobre isso no aplicativo, publiquei um vídeo sobre isso na época também. Outras pessoas fizeram teste, programadores fizeram, como se chama, o debug do software, né? E o software, qualquer informação que você colocasse no software, as pessoas fizeram teste com recém-nascido, com pessoas idosas, simulando diversas comorbidades, fizeram teste até com animais domésticos. Você colocava o nome do seu animal doméstico, a idade do seu animal doméstico, você podia colocar lá, inclusive, meu cachorro chama-se Bob, é da raça Pinscher. Você colocava isso no aplicativo oficial do Ministério da Saúde. E no final o aplicativo receitava cloroquina e ivermectina. O aplicativo ele era feito, direcionado para isso, enquanto as pessoas morriam sem oxigênio. Então, César, isso não pode ser esquecido, cara. Claro. A gente precisa trabalhar também pela memória da história e pela memória das pessoas que morreram. E pelas pessoas que estão vivas aí, que perderam parentes, que perderam amigos, sabe? Então, assim, é absurdo a gente ficar abraçado com essa gente tirando foto. É um negócio que me tira do sério, cara. Demore, ainda hoje a gente vai falar sobre as atas secretas sobre as vacinas, ou seja, estamos mexendo aí, muita coisa tem aparecido que a gente não tinha conhecimento. Vamos falar que ontem o senador Chico Rodrigues, do PSB, presidiu a comissão temporária sobre a situação dos Yanomamis. O problema é que ele apoia a atividade garimpeira nas terras Yanomami e já atuou como vice-líder do governo Bolsonaro. O senador tem uma ficha barra pesada, como é que ele pode presidir uma comissão, Calejão? Essa é a expressão da chave para a raposa, né? Cuidar do galinheiro. Isso não faz o menor sentido. Então, efetivamente, na medida em que você tem uma pessoa que tem esse tipo de histórico e é apontado para uma tarefa dessa ordem, isso caracteriza assim, o cúmulo do absurdo. É difícil estabelecer uma análise racional, tentando entender que tipo de racionalidade, segundo quais parâmetros lógicos isso faz efetivamente algum sentido. Então, a gente espera, né, a sociedade civil, a meu ver, é isso que resta, a sociedade civil precisa exercer pressão para que essa medida seja revertida. Não faz o menor sentido ter uma pessoa que tem todo esse histórico presidindo comissão do próprio genocídio Yanomami. Extrapola, né? Isso vira quase... É bizarro, é quase chacota. Um cara que defendia Bolsa Garimpeiro, ou Bolsa Garimpo, não sei lá o nome correto dele, sabe? Esse vai para um campo do bizarro, que peraí, né, cara? Acabou de ter uma eleição, acabou de renovar minimamente as esperanças para retomar um grau de democracia interessante para o país e tal. E isso desanima. Tipo o Salles também, né? Que desanimou, né? Imagina, a Comissão do Meio Ambiente. Exato, e um pequeno parênteses. Exatamente, eu ia ressaltar isso. E veja, a gente entende que existe uma questão que é muito premente, que diz respeito à governabilidade, que você precisa jogar todo um jogo político que organiza o funcionamento do próprio Congresso Nacional. Agora, pera um pouco. Existe um certo limite que não pode ser ultrapassado sob pena de você passar a incorrer no mesmo tipo de prática que tinha o governo anterior efetivando. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso e essa questão precisa ser vista com muita propriedade. Demore, nossos próximos convidados já estão aqui na porta da sala, mas ainda tem um tempinho para você sobre esse último assunto, essa nossa última pauta. Vamos lá. Tá bem, gente. Não, isso aí é colocar basicamente um advogado dos garimpeiros na comissão, né?
isso que está acontecendo agora. Vamos lembrar que essas relações locais da política local, elas são muitas vezes muito mais presentes no dia a dia das pessoas do que as relações que a gente conhece como sendo relações nacionais, né? Então, a política nos estados da Amazônia Legal, ela é muito financiada por dinheiro ilegal. E o dinheiro ilegal e o dinheiro legal não tem uma barreira no mercado global onde esses dinheiros estão separados. Todo dinheiro ilegal, ele entra na economia legal também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque essas pessoas representam as ilegalidades, muitas vezes, da Amazônia. Elas chegaram ali para isso, elas chegaram ali por isso, elas são os candidatos das pessoas que cometem essas maldades. Então é aquilo, o governo vai conseguir comprar todas as brigas? Não. O Congresso está na mão da esquerda do Brasil hoje? Não está na mão da esquerda brasileira hoje. O Congresso está na mão do Centrão, está na mão do Lira, com um forte apoio da extrema-direita, né? O governo vai ter que escolher as brigas para comprar. Agora, isso aí também tem que ter cuidado para encerrar o raciocínio, que é o seguinte, isso aí tá com a maior cara de ser um jabuti, sabe? Você coloca ali a pior pessoa do mundo no lugar onde ela não devia estar, aí a gente grita, com razão, consegue tirar esse cara dali e depois coloca uma pessoa horrível também e a gente acha bom. E aí vai acomodar essa comissão. Então a gente tem que ter cuidado não só com esse cara que está aí, a gente tem que ficar de olho em quem vai entrar no lugar dele, para ver se não é a opção A que estão escondendo da gente, colocando aí a opção B para cair, né? Pois é, Leandro Demore, obrigada. Bom carnaval para você aí no sul do Brasil. Vai cair no bloquinho. Obrigado, gente. Você tem cara de que vai cair no bloquinho, vai. Não, eu vou usar esses 2 dedinhos aqui no máximo para jogar videogame. Muito bom, querido. Um beijo para você, até semana que vem. Obrigado, Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Só o Chico Sá vai cair no bloquinho. É isso, né? Vou Eu também não vou. Eu tenho que representar, né, pô? Deixa eu chamar para cá quem também está vindo e participando pela primeira vez, que é a Mili Lacombe, jornalista. Oi, Mili, que prazerzaço receber que você maravilha, aqui. Que bom recebê-la. Que Meu isso, querido gente, Guga, o prazer tá aí, o é Guga. meu. Tô vendo o Guga aí já, Calejão, assim, muito fã. Chico, fã há muito tempo. Roberta, minha querida, fã também. Então é uma honra estar aqui com vocês. Só queria deixar registrado que eu também não vou em bloquinho. Olá, também não Boa, vai. Guga boa, Noblau, boa. você vai em bloquinho? Boa noite. Eu vou em bloquinho. Minha mulher vai fantasiada de caminhão e eu de patriota, abraçada na posição de patriota. Boa, E eu quero Guga. já explicar, e só para explicar que o Demore ele fez uma piadinha com a minha jaqueta e aquela jaqueta de fato merece ser zoada, mas aquela jaqueta não é minha, é da Bandeirantes, era figurino da Liga e continua na Band. Deve estar sendo usada pelo filho do Faustão agora. Entendi, a jaquetinha emprestada. Tá bom. Vamos falar de Boa. coisa séria agora, gente, porque a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, vai ter que ficar sem as suas armas, né? Porque ela tem mais de uma. 7 ministros votaram contra o recurso da deputada. Vale lembrar que a sessão do Supremo ainda está em andamento e deve chegar até tarde da noite. Guga, faltam ainda André Mendonça e Cássio Nunes Marques ou eles já votaram? Olha, a última atualização que eu vi, eles não tinham votado ainda. Pelo menos até 40, 30 minutos atrás, você pode votar até as 23h59. Até o último minuto do dia, eles podem depositar o votinho deles. Claro que a gente já sabe o resultado, já se formou maioria para que Zambelli não tenha o direito de portar uma arma de fogo. A Zambelli não deveria ter o direito de portar nem um estilingue. Ela não tem preparo psicológico para portar nenhuma arma branca, quanto menos uma arma de fogo. Então é claro que essa decisão é acertada, afinal de contas a gente viu o papelão que ela se prestou naquele dia, perseguindo uma pessoa, inventando uma história de que teria sido ameaçada, de que estava tentando se defender, e depois que vazaram as imagens, a gente viu que era tudo mentirinha. Na verdade, ela é que se descontrolou com críticas de um eleitor do Lula e partiu para cima dele descontroladamente. Ô Mili, a sensação que eu tenho é que as pessoas esquecem que hoje tem câmeras em todos os lugares, que as pessoas são gravadas, são filmadas. Não dá para ficar inventando historinha a mais, né? Pois é, mas eu acho que tem dentro desse episódio tão lamentável uma segurança da impunidade. Primeiro, o que ela estava fazendo ali enquanto havia uma manifestação democrática na Paulista? Ela estava a exatos 6 quarteirões da Paulista. Ela estava num local em que manifestantes estavam passando, indo ou voltando da Paulista. Isso ela nunca explicou, o que ela estava fazendo ali nessa hora. Mas tudo bem, ela tinha o direito de estar ali.
Mas eu acho que é uma sensação de não só impunidade, gente, vou alargar um pouco isso. É uma sensação também de que ela vai ser colocada num lugar de heroína. O culto à violência praticado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas fazem com que um episódio como esse talvez seja lido como, aí está, vai fazer justiça com as próprias mãos. É uma heroína. E aí não foi isso que aconteceu, porque todo mundo viu que ela mentiu, como o Guga está falando, e depois saiu armada e colocando a vida de muita gente em risco. Então, não teve a leitura que eles imaginaram que teria. Em benefício de nós que estamos aqui do lado democrático, ela é uma mulher. Então, ela caiu sobre ela o peso do machismo. Se ela fosse um homem branco portando essa arma, eu não sei se haveria essa repercussão. Como ela é uma mulher, a leitura rapidamente foi contra ela, entendeu? Então, eu acho que é uma pena que exista o machismo e que a gente tenha que usar a lente do machismo para explicar por que a leitura foi contra ela tão imediatamente, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo a verdade vir à tona de forma muito rápida. E ela precisa responder judicialmente a isso que ela fez. A gente está vendo as imagens aí, gente. É um negócio maluco que essa mulher fez numa esquina muito movimentada da cidade de São Paulo. Bom, e o general Heleno está na mira das investigações do dia 8 de janeiro. Ele é suspeito de permitir a inação das forças de segurança durante os atos golpistas. Embora o general tenha deixado o posto do GSI e da ABIN, em dezembro, lógico, quando o presidente Lula assumiu, militares escolhidos por ele presidem as reuniões da Sala de Situação Nacional, a SSN. A SSN acompanha a saúde indígena. E como é que um órgão com militares que não protegeram os indígenas podem atuar nessa frente, Calejón? De novo, é a mesma lógica que se aplica para o raciocínio anterior, quando a gente estava falando de uma pessoa que tem todo aquele histórico e é apontada para efetivamente ocupar uma posição que pretende investigar o genocídio Yanomami. A gente sabe muito bem o currículo desse senhor, né? Vamos lembrar que o Heleno esteve envolvido no massacre no Haiti em 2005 e nunca foi responsabilizado por esse tipo de coisa. Naquela ocasião, você teve milhares de tiros disparados, ao que tudo indica, cerca de 70 pessoas morreram, foram assassinadas, e não houve nenhum processo mais incisivo nessa medida. O raciocínio, por exemplo, que a Mili traz é muito pertinente. É um militar, um homem branco, heterossexual, que participou de um massacre e que anos depois, décadas depois, foi capaz de participar da vida pública na segunda maior democracia do país. Eu duvido que isso aconteceria se ele não fosse homem branco ou heterossexual. Em alguma medida, se essa equação tivesse sido diferente, ele teria que arcar com consequências muito mais sérias. Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa. Esse é um legado do bolsonarismo, brutal, triste. Existe todo um aparelhamento da estrutura nacional em todos os sentidos, em todas as instituições, e a gente está lutando contra isso. Agora, esse não é um processo tão simples. Esse é um processo que vai demorar algum tempo e que vai exigir muito mais força, muito mais energia para que a gente consiga contornar esse tipo de coisa. E aí, Guga, General Heleno é um capítulo, né, daquele livro bem grosso. E eu vi que vocês passaram há pouco, inclusive, a reportagem, né? Apareceu a reportagem da Isto É. O general Heleno está enrascado, né? Porque além de autorizar garimpo em área ilegal e responder por isso na justiça, ele também é suspeito de ser o mentor desse quebra-quebra, dessa tentativa de golpe, que começou a ser articulada meses antes do Lula assumir, que teve o seu primeiro capítulo no dia 12 de dezembro, quando quebraram Brasília toda, invadiram a sede da PF para tentar libertar um índio pastor lá, que é político também, e tocaram fogo em Brasília. Ali foi o primeiro momento. Depois, no dia 8 de janeiro, o segundo momento da tentativa de golpe. E, segundo pesa essa reportagem, o general Heleno, sim, ele está no foco, ele está sendo comentado como um dos mentores e ele pode, em algum momento, pagar por isso. A gente sabe que, por hora, nenhum general, ninguém de alta patente ainda está sendo acusado de envolvimento no quebra-quebra, mas está nessa fase ainda das investigações e sim, o nome dele pode aparecer nessa história, sim, deve aparecer. Afinal de contas, o general Heleno, diz a reportagem, ele desarticulou todo o GSI. Antes dele ir embora do comando do GSI, ele tirou
pessoas de posições estratégicas e só deixou pessoas de confiança ali exatamente para permitir que acontecesse esse quebra-quebra. A reportagem até dá o nome de um coronel do Exército que seria muito ligado a ele, o José Plácido Matias dos Santos, que participou dessa incitação ao golpe, que fez posts conclamando, inclusive, o José Arruda, que era então comandante do Exército, entre aspas, a cumprir o seu dever de não se submeter às ordens do maior ladrão da história da humanidade. Ele fez esses posts e esse é um coronel muito ligado ao general Heleno. Então, a reportagem ela traz uma série de ilações e também de depoimentos de fontes que não se revelaram, que não deram nome, mas que contam que o general Heleno ele pode sim ter que pagar por essa história, porque ele é, sim, um dos mentores do quebra-quebra. Chico. E assim, Guga, como o general Heleno, esse personagem assim que é a cara do tal do partido militar dentro do governo Bolsonaro, assim como o general Heleno deixou lá essa tropa para cuidar de saúde indígena, veja só, estão espalhados por toda a máquina do governo vários bolsonaristas. Daí a preocupação do presidente Lula em politizar isso nesse momento. O Lula falou agora na Bahia dos infiltrados, do que ainda tem de bolsonarista dentro da máquina. Esses caras podem, imagina, são maiores traíras do momento. É um perigo para um governo que sofre no dia 8 essa tentativa de golpe, permanecer com infiltrados do bolsonarismo dentro da máquina. Então, o Lula tem muita razão ao colocar isso como algo primordial no momento, tirar, desbolsonarizar imediatamente. Então, é um perigo para a estabilidade do governo. Totalmente. Mili, eu quero ouvir sua opinião sobre a CPI, porque a senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, pede ao STF que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale uma CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Queria saber a sua opinião sobre a CPI, se você é a favor, é contra? Vou perguntar, você sabe que eu tenho opiniões, eu mesma me contradigo nisso. Eu acho que eu sou a favor, tá? Embora haja bons argumentos para que ela não se realize, mas eu acho que eu sou a favor e eu vou defender aqui essa minha opinião de agora. Eu acho que está na hora da gente colocar as Forças Armadas brasileiras no seu devido lugar. Entender o que é o Exército brasileiro. Os horrores, e aí a gente teria que aproveitar a gente enquanto imprensa para falar desses horrores, porque a CPI não vai tratar disso, mas assim, desde Canudos, Contestado, todos os genocídios feitos em favelas e periferias, toda a guerra contra corpos LGBTQs vulneráveis, essa guerra é travada todos os dias pelas Forças Armadas. O que é o Exército Brasileiro? Para que ele serve? Quem ele protege? Quem ele está protegendo e quem ele deveria proteger? Né? Eu acho que a gente tem, assim, a função do Exército Brasileiro deve ser uma função de extrema importância. Na Amazônia, por exemplo. Defender as populações originárias, aldeias, território, essa riqueza que é a respiração do mundo inteiro. É uma riqueza imensa. O Brasil pode ser uma potência ambiental, a maior potência ambiental. E o Exército poderia estar junto com a gente nessa luta. E não exterminando brasileiros e brasileiras, que é o que o Exército faz durante toda a história do Brasil, fez. Então seria um excelente momento para a gente colocar as Forças Armadas no seu devido lugar. Elas não são um poder, elas respondem aos poderes. Elas cumprem ordens. Que ordens são dadas? Deveriam ser outras. E a gente pode fazer isso. O Brasil pode pegar o caminho de uma potência ambiental. A gente pode mudar a nossa própria história. E aí redirecionar. O inimigo não é interno. Isso é uma herança da ditadura, né? A doutrina de segurança nacional. O inimigo não é interno. A população brasileira não pode ser considerada inimigo. Então são grandes mudanças. Eu acho que a CPI talvez seja a pontinha desse iceberg, sabe? Acho que pode ser. Pois é. Chico, para você, queria te ouvir, porque a Michele Bolsonaro está na mira do Ministério Público do Trabalho, porque ela e o pastor Francisco de Assis Castelo Branco são acusados de assédio moral aos funcionários do Palácio. Então, tratamento aos animais, assédio aos funcionários, e devagarzinho a gente vai entendendo da rotina do Palácio, né, em que viviam a família do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Boa, o César tocou nesse ponto aqui como destaque dele, e eu comecei a relembrar os áudios dos funcionários. O que esse pastor capeta aqui, pelo próprio apelido, é um baita personagem nessa história toda, né? Nesse mesmo cenário da hipocrisia que você tratou, do povo religioso, os pastores, etc. Esse cara é um demônio. A forma, o relato dos funcionários, o assédio que ele exercia e todo o festival de absurdos, violentos, das carpas aos funcionários. Você pegar, eles promoveram assim um festival de violências, de absurdos, de cinismo, de hipocrisia. A gente que se diz lá ajoelhada, rezando para Jesus o tempo inteiro, matando peixe, matando tudo, acabando com a vida lá dentro do próprio palácio. Então, é essa gente que você destacou que nos propicia com um cara como esse, Pastor Capeta. Acho que esse nome não é à toa, né? Deve ter vindo aí por algum motivo, né, Guga? Pastor Capeta é muito bom esse apelido, né? E ele, esse é Francisco de Assis, né? O nome do Pastor Capeta, que era uma espécie de administrador ali do palácio, de síndico do Palácio da Alvorada. Ele pressionava, assim, os funcionários a fazerem, às vezes, tarefas que não eram aquelas que eles estavam, enfim, contratados para fazer. Os jardineiros eram obrigados a lavar banheiro, e aí eles reclamavam disso. Ele ia lá e chantageava, e dizia que ia cortar o lanchinho, que a Michelle não era obrigada a dar lanchinho para eles. Tem também a história de uma amiga da Michelle, que ela conheceu ainda quando era assessora parlamentar, que ela já foi, e que acabou ganhando um cargo muito maior depois que o Bolsonaro virou presidente, passou a ganhar um salário ali de perto de 18 mil, que é um dos maiores que tem para assessoria, e toda semana ela mandava um envelope, todo mês um envelope com dinheiro para a Michelle. Isso também vazou nessa matéria do Metrópolis e ficou a impressão de que talvez, quem sabe, uma suspeita ali de rachadinha, dela tá dando parte do salário para a Michelle. E tem, claro, a história das carpas, dos peixes que morreram, que estavam no espelho d'água, junto com as moedinhas que as pessoas jogam ali para fazer pedidos, e que morreram quando ela resolveu retirar a água para pegar as moedas. E detalhe, essas carpas valiam de 10 a 20 mil reais. Foram dadas pelo imperador, pelo imperador japonês, o Hirohito, ao Collor, porque o Collor acreditava que dava sorte ter aquelas carpas. E as carpas não tiveram sorte, né? Pelo jeito, com os Bolsonaros, a sorte acabou, elas acabaram morrendo, e cada uma valia de 10 a 20 mil reais. Eu acho que se a Michelle soubesse disso, ela teria pego as carpas vivas para ganhar ainda mais dinheiro. E mais um detalhe, as moedas que ela disse que era para fazer uma doação, ela falou que pegou essas moedas do espelho d'água para doar para uma igreja, e ela disse que teria feito isso no dia 8 de janeiro, porém, essa doação só chegou agora, há 10 dias atrás, na igreja, depois que a história vazou. Então, ainda bem que era moeda, porque se fosse cheque, não chegava em momento nenhum. Pelo menos, sendo moeda, chegou. Chegou atrasado, mas chegou. E Guga, chegou uma notícia aqui que o Itamaraty comparou o caso Marielle com facada e defendeu Bolsonaro. Olha só, o governo do presidente Lula retirou nesta sexta-feira o sigilo de 100 anos colocado em telegramas do Itamaraty sobre o caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018. Nas mensagens, um embaixador compara o crime com o atentado sofrido por Bolsonaro também em 2018. Que história é essa? O Bolsonaro é que usa essa estratégia para tentar banalizar o que aconteceu com a Marielle e para sempre se colocar também como vítima. Mas sempre que eu lembro dessa história da Marielle, uma coisa que me incomoda muito foi o papel do Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, e que estourou aquela história dos assassinos da Marielle terem ido até o condomínio Vivendas da Barra, onde moram os Bolsonaros, e terem ido até a casa do Bolsonaro, antes de assassinarem a Marielle. O porteiro anotou que eles visitaram a casa do Bolsonaro e depois, com pressão do Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, e processou o porteiro, ele acabou voltando atrás. Eles disseram que o porteiro tinha errado, que o porteiro tinha anotado errado. E aí foram para cima do porteiro. E quem fez esse papel, quem pressionou, quem passou pano ali, foi Sérgio Moro.
Então, assim, sempre que eu lembro dessa história, eu me lembro do Sérgio Moro atuando em favor de passar um paninho aí, indo para cima de um porteiro, processando aquele que menos teria condições de se defender de um processo desse tamanho, né? Exatamente. Aí, Mili, tem uma questão, eu com frequência abordo essa questão, eu quero te escutar a respeito disso. Esse tipo de coisa, por exemplo, que a Rô acabou de comentar com o Guga, a meu ver, tenta estabelecer uma falsa simetria, dizendo, veja, a Marielle foi assassinada, mas o nosso presidente, os bolsonaristas falando, também sofreu um atentado, a despeito de uma série de coisas que a gente sabe que são complicadíssimas no episódio ali da própria facada, e eu vou deixar por isso mesmo, porque é uma questão extremamente sensível, mas com frequência a gente fala, por exemplo, de polarização política. E, a meu ver, existe uma intenção forte do lado da extrema-direita nacional de querer caracterizar, ou sobretudo, pelo menos da direita liberal ali, de algumas mídias hegemônicas, de querer caracterizar o bolsonarismo e o novo governo progressista como dois extremos de uma mesma moeda. A meu ver, eu disse isso hoje cedo em análise, não é o caso, porque você tem polarização política quando você tem duas partes discordando dentro dos preceitos que são tolerados dentro da própria polis. Daí vem o termo da politização política. Na medida em que você tem um regime sociopolítico que preconiza a morte da comunidade LGBTQIA+, que utiliza arroba para falar de negros e que tenta subverter os valores da democracia representativa, isso não se trata de polarização política. Se trata de um regime de morte e de um outro campo que tenta resistir a esses processos de extinção. Como é que você avalia essa questão toda, Mili? Não, é perfeito isso que você falou. Por exemplo, nesse caso, essas falsas simetrias, elas são criadas para que haja um teatro de democracia, um simulacro de democracia. Então, por exemplo, no caso da Marielle, do Bolsonaro comparando a facada à morte da Marielle. Bolsonaro está vivo. E supostamente o cara que deu a facada nele já foi preso. A Marielle está morta. E os assassinos, a gente ainda não sabe quem mandou matar. Então, não há termos de comparação para esses dois casos. Agora, eu fico pensando, quando você fala isso, César, assim, no papel da imprensa, na construção dessa falsa simetria. Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito prático. A entrevista do presidente do Banco Central ao Roda Viva. O que a gente tinha ali? Jornalistas e especialistas do centro à direita. Não havia ninguém do centro à esquerda. Então, o que se estabelece nessa hora? Um escopo, que parece ser o escopo inteiro, mas não é. Dentro desse escopo, dizem, debatam livremente. Isso é um simulacro de jornalismo e é um simulacro de democracia. Quem está em casa não sabe que há outras opiniões do centro-esquerda. Onde estão as economistas negras, as economistas feministas, os economistas marxistas, as pessoas dos sindicatos? Por que não levar todo mundo para o debate e aí sim, com esse escopo alargado, deixar que a pessoa que está em casa decida o que ela acha daquela situação? Foi feito assim com reforma da Previdência, com reforma trabalhista, foi feito assim em 2018, Haddad e Bolsonaro, foi feito assim com a Lava Jato. A Lava Jato nunca foi questionada nessa amplitude. Ela sempre foi dada como a operação correta contra a corrupção. A gente no Jornal Nacional entrava com aquele jato, vocês lembram disso? Os dutos com dinheiro caindo. Tinha uma vinheta para isso. Sim. A imprensa precisa olhar para o que ela faz. Se você vai dar uma notícia sobre a Lava Jato e você usa como fonte o Ives Grandra, você não está dando uma notícia da Lava Jato. A escolha da fonte é um posicionamento político. O jornal, a empresa se esconde atrás daquilo, parece que é imparcial, mas a escolha da fonte é um posicionamento político. A gente vai precisar olhar para tudo isso. Tudo isso está em jogo agora, porque senão a gente não refaz um país, não constrói esse país, sabe? O Roda Viva, para mim, foi assim, uma aula do que não fazer. Uma aula do que não fazer em jornalismo. Falamos muito sobre isso aqui. Mili Lacombe, Guga Noblar, muito obrigada. Aproveitem o feriado, descansem, caiam na folia, como preferirem aí. E a gente se encontra aqui no ICL, Guga, segunda edição. Boa noite para vocês e obrigada, viu? Boa noite, um beijo para Mili, que eu nunca
tinha falado com ela ao vivo, assim. Eu adoro a Mili também. Beijo, Mili. Tamo junto. Gente, adoro. Valeu, galera. Beijo, obrigada. Olha, eu só mais. não ir em bloquinho, porque parece que estão xingando bastante. Várias pessoas que eu queria xingar nos bloquinhos, então eu vou reconsiderar isso. Boa, vamos lá, amigo. Tchau, gente. Tchau, tchau. A gente fala agora do trabalho jornalístico excepcional da agência pública, que investiga documentos antes sigilosos das reuniões do Comitê de Crise da Covid do governo Bolsonaro. Deixa eu chamar para cá a Laura Scofield, que é jornalista exatamente da agência pública. Laura, boa noite. Prazer receber você aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Querida. Prazer é meu estar aqui. Laura, a agência pública revela que o Comitê de Crise demorou 6 meses, eu disse 6 meses, para fazer um grupo de trabalho para aquisição e distribuição de vacinas. Vocês analisaram atas de 233 reuniões de órgãos e ministérios da gestão da pandemia. O grupo de trabalho só iniciou as atividades quando já haviam 149 mil mortes no país. Laura, isso é muito grave. São muitas vidas perdidas. Queria te ouvir. Sim, bom, essa foi a última matéria, né, de uma série, assim, vai ter mais uma semana que vem, mas até então essa é a última publicada de uma série que é o especial da Caixa Preta. A gente está olhando para essas atas, para esses documentos que não tinham sido abordados ainda. E essa das vacinas é uma que chama muita atenção, porque desde o princípio, né, desde o começo da pandemia, ainda quando a gente não sabia muito o que estava acontecendo, a gente já sabia, enfim, todos os especialistas já falavam que o único jeito que a gente teria de sair dessa seria por meio da imunização. Ainda assim, houve esse atraso para começar a discutir o tema, né, para criar um GT que, de acordo com as atas, ele se reuniu poucas vezes. Assim, nas atas a gente sabe que não tem todos os registros de tudo, mas as atas dizem que foram 3 vezes. Então, para começar a pensar oficialmente no órgão que era o órgão responsável por poder elaborar o que o governo faria com a pandemia, para começar a pensar nisso, demorou 6 meses. E a gente sabe também, isso foi em setembro, né, que esse GT ele foi criado. A gente sabe que as atas também mostram que só em outubro daquele ano, de 2020, que realmente começou-se a discutir efetivamente a intenção de compra de vacinas. E ainda assim, não se falava de vacinas como a Coronavac, que a gente sabe que foram vacinas por muito tempo desprezadas, né, e ainda desprezadas pelo antigo governo. Até vacinas como a da Pfizer também não se falava de acordo com aquelas atas. Então, acho que as atas mostram uma coisa que, assim, a gente que estava acompanhando isso desde o princípio, a gente já percebia, mas agora a gente tem provas, que é essa demora, né? Então, essa demora, as pessoas, todo mundo falando sobre isso aqui do lado de fora, na sociedade civil e tudo mais, e parecia que o governo demorava a engatar essa compra. Acho que as atas são mais um registro disso que a gente já falava por um tempo. Chico Sá tem uma pergunta para você, Laura. Laura, boa noite. Parabéns a você e à pública por esse belo trabalho, que é uma lição de reportagem, né? A gente acostumou com esse tema desde da pandemia. Vivemos a CPI, que explorou muita coisa, mas acho que a pública vai ali ata por ata e mostrando o detalhe, colocando a lupa em cima de cada questão. Mas eu queria te perguntar, diante do assunto genocídio, tenta-se caracterizar a ideia de um genocídio por parte do governo Bolsonaro. O que você acha, de fato, que esses documentos revelam que mais compromete, de forma mais contundente, o governo Bolsonaro? Que omissão ou que decisão você acha que é mais grave? Bom, olha, os documentos eles são muito amplos, então a gente até fez uma grande força-tarefa para a gente poder olhar todos nesse detalhe, né, que vocês destacaram, que era realmente a nossa intenção. E acho que quanto nesse tema, o que a gente consegue ver ali provado é realmente que o governo ele só agiu quando ele foi obrigado, em vários casos. Então, falando, por exemplo, dos indígenas e quilombolas, por exemplo. Desde o princípio também, mais uma vez, os órgãos, as comunidades estavam falando sobre a importância de criar políticas que impedissem, por exemplo, que pessoas de fora das comunidades indígenas entrassem lá nas terras, porque isso poderia levar à doença, enquanto a gente não sabia muito bem ainda, né, como as coisas iriam acontecer. Tudo isso sendo discutido e o governo não estava fazendo
nada de acordo com as atas que a gente tem. Então, assim, a primeira vez, por exemplo, que se falou em criar um plano de contingenciamento para impedir que a Covid se disseminasse entre povos indígenas, né, quilombolas, povos tradicionais, foi em março. Esse plano, ele só foi sair mesmo no ano seguinte, em 2021, depois que o STF falou, olha, vocês têm agora um prazo para entregar esse plano para a gente. Começou a DPF, né, 709, que foi a DPF que abordou essa questão nos territórios indígenas, e o governo só criou esse plano, por exemplo, depois que o ministro, foi o Barroso, né, se não me engano, não posso confirmar, mas eu acredito que sim, que o ministro chegou e falou, olha, vocês têm esse prazo, comecem a discutir. Aí sim que se criou um grupo para discutir isso e demorou um tempão ainda. Esse plano foi e voltou várias vezes, né, 4 vezes que ele foi recusado. Então, assim, eu acho que para a gente falar o que o governo fez e não fez, a ata fala muito do que não fez também, e da demora. E quando a gente fala em genocídio, que é uma coisa que tem que ser avaliada, né, enfim, da intenção, de tudo mais, eu acho que a omissão também conta uma história aí. E em vários casos. Em Manaus, por exemplo, a gente acompanhou a evolução da crise sanitária em Manaus. Desde o início de janeiro de 2021, a gente já sabia que era uma questão que estava evoluindo, isso já estava comprovado, o governo já sabia, tinha documentos, tinha enviado um grupo lá, né, no início de janeiro para ver como é que estava. Ainda assim, as atas mostram que só começou a pensar no que fazer, a pensar, por exemplo, na logística de levar oxigênio para as cidades amazonenses, quando as coisas explodiram. E quando, mais uma vez, o STF, o Supremo Tribunal Federal, falou, agora a gente quer um plano atualizado de tanto em tanto tempo, acho que foi de 2 em 2 dias, para a gente saber o que está acontecendo lá. E isso se repete, essa mesma história, né, essa mesma estrutura aí da ação, ela se repete várias vezes, com povos indígenas, povos quilombolas, durante a crise de Manaus. Então, as atas mostram isso, sim. E a gente teve essa discussão por muito tempo aqui, enquanto sociedade, né, de o que o STF fez e o que não deveria ter feito. Sim. Eu acho que as atas mostram que se ele não fizesse, né, o que a gente teria. Pois é. Perfeito. Obrigado. Gente, chegou uma notícia quente aqui, ó. O ministro da CGU diz que há registro de que Bolsonaro se vacinou contra a Covid. O ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius de Carvalho, confirmou que existe um registro de vacinação contra a Covid do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha Deus, só, né? A informação foi dada à CNN Brasil. Receitando para a população não se vacinar, né? O que torna mais pesado ainda tudo isso. Né? César Calejão, eu queria te ouvir sobre isso, porque falamos muito ontem também sobre esse assunto, mas parece que ele tomou vacina, né? Veja, eu até peço perdão pelo termo, mas esse é o tipo de canalha. Esse é o tipo de canalha, senhoras e senhores, com o qual o Brasil teve que lidar ao longo dos últimos 4 anos. Alguém que estimulou ativamente que os seus seguidores não se vacinassem enquanto ele estava vacinado o tempo todo. Alguém que colocou em xeque a questão, por exemplo, da Coronavac, se referindo de forma absolutamente deletéria, por exemplo, ao imunizante, enquanto ele estava protegido e imunizado o tempo todo. Agora eu pergunto, quantas pessoas que não efetivamente acreditaram nessa proposta do Jair Bolsonaro perderam as suas vidas porque seguiram a ordem de quem era o então presidente da República, enquanto ele estava vacinado o tempo todo, enquanto ele tinha cilindro de oxigênio e ficava se articulando de forma a dizer que aquilo era uma gripezinha, que ele tinha histórico de atleta, que ele jamais adoeceria. Ora, o senhor jamais adoeceria porque o senhor sabia que estava vacinado. Então, é um covarde, bravateiro, e essa questão de que ele sempre esteve vacinado só comprova o tamanho da covarde e da disfarçatez desse senhor chamado Jair Bolsonaro. E Chico, a suposta vacinação do Bolsonaro teria acontecido no dia 19 de julho de 2021. E a carteirinha pode ter sido adulterada. Exatamente o que a gente falou ontem aqui no ICL, segunda edição. Caramba, isso é muito grave, né? O César já disse tudo, talvez a palavra canalha resuma mesmo, porque e a gente volta ao show, ao festival de hipocrisias, de cinismo
não é? É o cara que fazia piada de que quem vacinasse ia virar jacaré e estava lá imunizado. Imitou as pessoas sufocando, né, Chico? Por vezes imitou, debochando. A Laura, que está debruçada sobre atas e atas, vendo o roteiro de omissões do governo. Não sei como é que ela fica diante de uma notícia dessa também. Estou curioso aqui, porque ela está mais... preocupa todos nós, mas como a pública está tão enfronhada nesse assunto... Estamos curiosos para te ouvir, Laura, sobre este tema. Eu acho que isso me lembra, inclusive, uma outra notícia da época, né? Quando o Bolsonaro ele tomou cloroquina e falou que a cloroquina era segura, e na verdade a gente sabia que ele estava fazendo vários exames cardíacos, justamente porque ela não era, né, era necessário acompanhar isso. Então acho que é mais um caso, né, de falar diferente de fazer. E acho que é muito triste, na verdade, assim, para a gente acompanhar e olhar para trás. Eu acho que quando a gente olha para trás, vendo essas atas, a gente vê que o Brasil que estava ali, que o governo estava vendo, não era o Brasil que a gente estava vivenciando aqui fora, né? Em um momento tão difícil, eu acho que para todo mundo que acompanhou, de tanto medo, tristeza, angústia, sem saber o que ia acontecer, aquele Brasil ali descrito naqueles documentos, do órgão que era responsável por justamente conduzir, né, a pandemia e refletir internamente com todos os ministérios, né, junto com o da saúde, todos os mais, refletir ali, aquele órgão, a visão que ele passava do que o Brasil estava passando era muito diferente. Eu acho que faz a gente se assustar um pouco até, né? E a gente também via, eu acho que também tem a ver com essa questão do Bolsonaro e da vacinação, a gente via que o discurso interno, ele é diferente também do discurso externo, assim. Então a gente via que externamente a gente ouvia o governo falando que ele não se importava, por exemplo, com a imprensa. Internamente eles estavam falando sobre isso. Então, quando a imprensa fazia uma denúncia, aparecia nas atas. A gente tem que responder isso oficialmente, porque eles estão criticando. Enfim, várias vezes, são várias hipocrisias até, né? Várias falas que são uma coisa internamente, outra externamente. Acho que esse caso da vacina conta um pouco disso. César, eu sei que você quer falar, mas só um parênteses, porque eu tenho uma tia de 70 anos que não tem plano de saúde, ela é bolsonarista, e ela não tomou a vacina. Acabando o programa, eu vou dar uma ligadinha para ela. Muito sob influência da palavra do presidente da República. Que não tomou a vacina. Então, acabando o programa, eu vou ligar para ela, porque eu estou curiosa para saber o que ela vai me falar. E quantas pessoas não morreram, né, sob a crença na palavra do presidente da República? É o presidente da República menosprezando, sacaneando a vacina, né? No meu segundo livro, No Tempestade Perfeita, eu dou conta do que eu chamo de simbolismo presidencial e de como, numa democracia representativa, isso é uma força preponderante. É óbvio que a pessoa que exerce a função de chefiar o Executivo Nacional tem uma força tremenda, considerando aquilo que ela diga, qualquer pequeno gesto, aquilo que ela publica em redes sociais, isso ganha ressonância junto à própria população nacional. Já seria ruim o bastante, veja, se o Jair Bolsonaro, que não estudou epidemiologia, infectologia, microbiologia ou absolutamente nada para todos os efeitos, se estivesse dizendo tudo o que ele disse, condenando a vacina, receitando cloroquina, o que a gente sabe que é uma medicação absolutamente inócua contra a Covid-19, isso já seria ruim o bastante. Agora, descobrir nesse momento de forma oficial que, além disso, ele estava vacinado, enquanto ele dizia que as pessoas não deveriam se vacinar, isso é de uma atrocidade, é de uma cara de pau, é de uma falta de caráter que é difícil de pontuar com palavras. E aí, Laura, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo de escrutinar esse material ganha ainda mais importância. Sim. Porque, de muitas maneiras, o que vocês estão... E aí eu quero te ouvir a respeito disso. Você falou que tem mais material vindo na próxima semana. Não sei se você pode compartilhar com a gente para onde essa investigação jornalística caminha, mas o que vocês estão produzindo aí pode ser utilizado como materialidade jurídica, no sentido de efetivamente decidir o destino dessas pessoas, não? O que te parece? Isso é um pouco do que a gente gostaria, no sentido de que a gente acredita na pública que os responsáveis têm que ser responsabilizados, né, quando eles cometeram crimes. E a gente viveu momentos muito difíceis e passou, parece, né? Às vezes, quando a gente olha para o que está sendo debatido e mesmo para... Enfim, o tempo passa e as coisas
acabam morrendo, mas a gente não quer que isso aconteça. Então a gente tem esse projeto justamente de vamos abrir a caixa preta do Bolsonaro para a gente ver o que aconteceu, justamente para que a gente possa responsabilizar e aí sim seguir, né, enquanto país, enquanto sociedade, sabendo que quando pessoas cometem crimes, e crimes como esses, por exemplo, que podem ter sido cometidos, que tiraram a vida, geraram mortes evitáveis de milhares de pessoas, elas têm que ser responsabilizadas. Então, um pouco desse nosso esforço de olhar para as atas, de criar uma força-tarefa, ele vem com essa intenção. Isso é possível porque existem pessoas também que querem descobrir o que está acontecendo. Existem pessoas que estão apoiando o nosso trabalho. Esse especial foi fruto de uma campanha, né, grande da Pública para que isso acontecesse. Então, acho que a gente une um pouco da nossa experiência no jornalismo investigativo, que é algo que a Pública tem, enfim, né, já tem uma história aí, com o apoio de pessoas que também acreditam que isso é importante. Então, a gente também está respaldado no nosso trabalho, né? A gente também tem gente falando que, olha, mesmo que a pandemia, a pior parte tenha passado, a gente quer saber o que aconteceu, porque a gente acha que é importante para a gente poder seguir em frente. E eu acho que essa questão de servir como documento jurídico é a nossa intenção. Por isso que é um trabalho cuidadoso e detalhista, porque a gente também não quer ser questionado ou, enfim, gerar problemas maiores. A gente quer que as pessoas possam confiar também no que está ali. Então, acho que é um pouco disso mesmo que a gente mira com esse tipo de programa. E para o futuro, para falar rapidamente, a gente está olhando as atas agora em uma outra perspectiva para a gente ver no geral. A gente falou de vários temas específicos ali dentro, né? Vamos olhar no geral agora quais são os ministérios que mais atuaram, que menos atuaram, o que eles falaram. Então, vai sair mais uma matéria sobre isso, né, desse geral aí das reuniões, e nós vamos continuar tentando abrir essa caixa preta. Então, a gente fez já vários pedidos de lá e a gente está buscando por outras fontes, tem mais informação, não só dessas atas, né, mas tem mais informação para sair. Eu continuo lendo a reportagem aqui, porque saiu agora, tem uma nota da CGU que diz: há de fato uma investigação preliminar sumária em curso no âmbito da CGU, iniciada nos últimos dias do governo anterior, envolvendo denúncia de adulteração do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais, a vacina que ele teria tomado foi a Janssen, dose única. Que é o que tudo indica, ele efetivamente tomou, né? Que é o que esse documento e essas notícias agora que chegam de última hora demonstram. A Janssen, salvo o meu engano, é dose única, certo? Dose única. É a vacina de uma dose única que uma vez que você toma, você está totalmente imunizado. Imune. É a vacina, César, que despertou naquele momento na população. Eu quero essa vacina. Virou a corrida, uma certa ouro, corrida, né? Dentro das filas da vacina. Essa era uma vacina que as pessoas saíam de posto em posto. Tem essa vacina, entendeu? Naquele primeiro momento. Então, só reforça. E tá aí, ó, esse Twitter da Raquel Landim falando da vacina 19 de junho. 2021. A mais cobiçada entre as vacinas, inclusive. Né? Exato, que ele teria tomado a Janssen, e isso te dá conta de dizer quem efetivamente é o Jair Bolsonaro. É uma pessoa que fez bravata contra a vacina e estava vacinado, é uma pessoa que fala em nome dos ideais da família tradicional e de gente de bem e compra 51 imóveis com dinheiro vivo, é uma pessoa que se diz patriota e que efetivamente age como um desertor, porque vai embora um dia antes de terminar o seu próprio mandato. Essa é a fraude chamada Jair Bolsonaro, e que essa última notícia só comprova com materialidade factual de quem essa figura realmente é. E essa última notícia colocou a Janssen como trending topics no Twitter também, ou seja... Vamos esperar a reação. Roberto, todo mundo tem um parente, um amigo, alguém perto que deixou de tomar a vacina por conta dessa oratória irresponsável do Jair Bolsonaro. É muito triste. Muito triste. De fato. Laura, bom carnaval para você. Não sei se você vai cair no bloquinho, se vai trabalhar, se está de plantão, mas é sempre bom e volte sempre aqui ao ICL segunda edição. Obrigada e bom trabalho, hein? Muito obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui. Bom carnaval para vocês também, bom final de semana e, enfim, também estou sempre à disposição. Obrigado, Laura. Obrigada. Bom, sexta-feira, pré-carnaval rolando, daqui a pouco tem folia, mas antes vamos conferir os destaques desta semana, desta segunda semana do nosso ICL segunda edição. Porque se o Banco Central contribuiu
com a extração ilegal de ouro da Amazônia, dentro das condições que a gente está descobrindo, isso, na minha visão, é muito grave. Sendo procedente, Bolsonaro fica inelegível aí por 8 anos a partir do trânsito em julgado da decisão, não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo. A taxa de investimento de um país ela é inversamente proporcional ao grau de barbárie da sociedade. Uma taxa de investimento de 15% ao ano significa alta taxa de desemprego. O governador de São Paulo tirou a obrigatoriedade da carteirinha de vacinação para entrar em lugares públicos e privados aqui em São Paulo. Um completo absurdo. E quem foi eleito foi o presidente Lula. Quem foi eleito não foi o Bob Fields Neto, não. O grande negócio do Marcos Pontes é vender a própria imagem. É vender ele com roupinha de astronauta. Mourão, enquanto vice-presidente da República, recebeu o Milton Constantino, que é um mega traficante internacional, na sede do governo brasileiro. É óbvio que foi o movimento neofascista, junto com Olavo de Carvalho e Bolsonaro, que criaram esse ambiente. Falamos sobre vários assuntos e muita coisa aqui, semana, né? Que semana. E era porque era na beira do carnaval, imagina o que vem depois. Dá para fazer melhores momentos de 1 hora aqui no programa. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro? Bota na tela aí pra gente. Olha lá, Ibovespa queda de 0,70%. Sexta-feira, Ibovespa geralmente cai, né? Ela não está muito bem, não, às sextas-feiras. Standard & Poor's, queda de 0,28%. Dow Jones, alta de 0,39%. Nasdaq, queda de 0,58%. E o dólar caindo 0,96%, cotado a R$ 5,16. Calejon, chegamos aos 48 dias do governo Lula, mas parece que já foram 100, né? 150, 200. Sim. Queria ouvir uma análise sua sobre esses dias, né? Esse início de governo. A gente tem um volume de informação hoje nesse modelo de sociabilidade que a gente vive, que, por exemplo, a gente viu aí a retrospectiva dessa semana, como o Chico muito bem colocou, parece que vivemos 3 meses em uma única semana. É um ponto de checkpoint, utilizar um termo em inglês, assim, de verificação, que é muito interessante, porque os 100 primeiros dias de governo são muito importantes para que a gente tenha a estabilização dessa nova administração e uma série de coisas que, a meu ver, são extremamente favoráveis para o governo Lula nesse sentido. A gente teve, primeiro, o resgate do povo Yanomami, que vinha sendo massacrado pelo genocídio bolsonarista. Isso foi revertido prontamente. A gente teve aumento do salário mínimo, ainda que seja um aumento pequeno, eu reconheço, de R$18, mas foi o primeiro aumento que a classe trabalhadora teve no mínimo real desde 2016. Então, ao longo dos últimos 6, 7 anos, não tinha aumento real para a classe trabalhadora no salário mínimo. Você tem o Lula colocando a faixa do imposto de renda de isenção até R$ 2.640. Você teve aumento de 40% das bolsas de mestrado e de doutorado e uma série de outras medidas aí, enfim, que eu poderia listar outras medidas que, a meu ver, formam aí um conjunto bastante interessante de como esse governo iniciou esses primeiros 48 dias. Seguramente eu tenho uma crítica que eu gostaria de fazer também, porque eu acho que é pertinente, para que a gente não funcione como as pessoas que têm os seus mitos e os seus messias e que não podem ser criticados. Eu gostaria de ver o Lula conversando mais com a mídia progressista. Eu gostaria de ver o Lula conversando mais com as pessoas que defenderam o campo democrático e defenderam a própria imagem do Lula, quando toda a mídia hegemônica estava contra ele e, sobretudo, quando no período em que ele foi preso pela armação e pelo conluio jurídico e midiático e parlamentar que foi a própria Lava Jato. Mas, a meu ver, é um início muito bom, muito forte de governo e seguramente outras medidas que atendem as camadas mais empobrecidas da população virão a seguir, Rô.
Chico, vamos subir a hashtag Lula no ICL, pô. Lula no Muito ICL bom. Já. Não, chega de ser só Globo News, Exatamente. CNN, etc. Exatamente. Pô, na hora que o pau comia, ó, Lulão! Ó, ninguém solta a mão de quem ninguém, tava hein? aqui, Exatamente. quem estava na trincheira. Então, é muito interessante essa crítica que você faz. Eu assino embaixo. Olha, eu sempre miro muito o retrato, as imagens dessa subida de rampa. Acho que Lula está governando por esse retrato, está governando por essa imagem. Isso é importantíssimo. Até mesmo a porrada que ele dá nessa taxa de juro imoral, que é a maior do planeta, é uma porrada muito interessante, porque conversa diretamente com essas pessoas que têm que ser contempladas no governo. Não é fosse para governar, seguir governando para a turma do Paulo Guedes, poxa, para que votar no Lula? Então, é muito interessante, é muito alvissareiro o começo de governo por conta dessa sinalização. Olha, vou governar para cá, vou governar para essa foto que eu botei na parede, que é a foto da posse. A foto que estavam lá os pretos, os indígenas, que estavam pessoas muito massacradas, as crianças, pessoas muito massacradas durante o governo Bolsonaro. Então, muito boa a sua análise, crítica a essa parte da imprensa, mais alternativo e menos hegemônico, Lulão. É isso aí. E aí, você aí do outro lado, vai para o carnaval? A gente sabe que durante o carnaval é a época que as mulheres sofrem um maior número de assédio, né? Nas ruas, nos bloquinhos, nas casas, enfim, todo mundo que estiver na folia. A boa notícia é que o Ministério das Mulheres reativou o Ligue 180. Então, se você sofrer assédio ou vir alguém sofrendo assédio, ligue 180, por favor, grave esse número e vamos ajudar, né? Que se você vir alguém ou se você sofrer, eu acho que é importante a gente denunciar. Bom carnaval, Calejão, para você. Bom carnaval, Chico Sá. Obrigado. Lembre-se todos, não é não. E a gente finaliza o ICL de hoje com a primeira-dama da República, dando seu recado sobre o Ligue 180. Até amanhã, não. Até quarta-feira à noite. O ICL Notícias, segunda edição, volta na quarta-feira à noite. Está todo mundo de feriado, está liberado, o patrão liberou. Liberou. Até quarta-feira. Até, bom carnaval para todo tchau. mundo. Tchau, tchau. Oi, galera. Tudo bem? Sexta-feira de carnaval. E eu tô passando aqui para deixar um recadinho bem importante para vocês que estão aí se preparando para cair na folia. A gente sabe que os dias de carnaval são os dias que nós mulheres sofremos o maior número de assédios, de importunação sexual. E eu tô aqui para contar para vocês que o Ministério das Mulheres, conduzido pela ministra Cida Gonçalves, trabalhou muito nesses últimos dias para reestruturar o 180 que estava totalmente desmobilizado. Então, o 180, que é aquele número que nós mulheres devemos ter sempre em mente, gravar esse número para quando sofremos algum tipo de violência. Então, no carnaval, se você vê alguma mulher sofrendo esse tipo de violência, ou se você for uma vítima, acione o 180. Então, gente, aproveite o carnaval, se cuidem umas das outras e, se for preciso, acione o 180. Um beijo, bom carnaval, divirtam-se!